Eu vivi durante 5 anos em situação de violência. Então, a violência ela está tão normatizada na sociedade, é uma coisa que as pessoas acham tão normal, que eu vivia a violência, mas não sabia que era uma violência. Então, depois que eu comecei a participar das reuniões do Coletivo de Mulheres do Calafate, que é uma organização comunitária feminista que trabalha com mulheres em situação de violência, que eu comecei a identificar os tipos de violência, mesmo separado, a gente, quando se via, as agressões continuavam. Então, eu não estava com minha estima, minha estima estava muito baixa para eu chegar a denunciar. Eu fiquei mais fortalecida porque eu via que a minha história não era só minha, era de várias mulheres. Eu acho importante que a mulher denuncie, porque aí fica notificado, porque às vezes as pessoas acham que violência contra a mulher é uma coisa que está longe longe da nossa casa, longe da nossa vida, e não está. A gente vive no cotidiano. Quando eu comecei a participar dos grupos, eu comecei a identificar que a violência não é só aquela que deixa a marca, tem a questão da violência psicológica, tem a questão da violência moral, tem a questão da violência sexual, que a gente acha por ser nosso parceiro, se ele quer ter relação com a gente a pulso, a gente acha que é normal, que a gente tem que manter relação porque ele é nosso marido. Então, eu acho que a denúncia é uma porta de entrada para a gente sair dessa situação. A Lei Maria da Penha foi uma lei importantíssima na questão da violência contra a mulher, porque ela define todos os tipos de violência e nos dá mecanismo para a gente correr atrás. Tem 2 frases que assim eu acho bastante interessante e que eu gostaria de registrar. É a questão que a gente precisamos empoderar as mulheres e reeducar os homens. E outra que eu acho também bastante importante é que nunca desistir dos nossos sonhos, sempre persistir, porque é muito importante. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Este é o artigo 2º das disposições preliminares da Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em setembro de 2006 com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas afinal, o que é exatamente a violência doméstica e familiar? Doutora Sara Gama, violência doméstica e familiar, esta é uma nova modalidade de violência? Não, muito pelo contrário. É uma violência muito antiga, um problema muito antigo que as mulheres vêm sofrendo ao longo dos anos. Violência doméstica e familiar é toda ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão ou sofrimento, seja ele físico, sexual, psicológico, patrimonial ou moral. E pode ser causado por pessoas com quem ela se relacione, inclusive situações em que há também ex-noivos e ex-namorados. Então, violência doméstica não é necessariamente uma agressão infligida pelo companheiro da vítima? Não necessariamente. Infelizmente, a gente tem também situações de agressão contra a mulher, cujos agentes são os pais, os tios, sobrinhos, filhos, netos. Qual o perfil dos agressores? É um fato muito interessante. A gente esperava, há um consenso comum de que os agressores são sempre as pessoas pobres, desempregadas, drogadas, embriagadas, e isso não é verdade. Nós temos já na nossa experiência com a Lei Maria da Penha que os agressores são também pessoas de nível superior, arquitetos, médicos, advogados, cuja situação social, cultural em relação à mulher faz com que eles também sejam agentes da agressão, agentes da violência doméstica. Inclusive, essas pessoas, depois que sofrem alguma pena privativa de liberdade, elas vêm até a repensar a situação. Segundo dados da Fundação Perseu Abramo, a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência no Brasil. Se você sofre algum tipo de violência ou conhece alguém que sofra, rompa o silêncio.
Ligue para o número 180 e denuncie. A paz no mundo começa em casa. Doutora Márcia Lisboa, é verdade que as mulheres costumam desistir das ações instauradas contra seus agressores? Não. Na verdade, é necessário desfazer este mito de que as mulheres desistem das ações contra seus agressores na delegacia. Aliás, a Lei Maria da Penha acabou com a possibilidade da mulher desistir da queixa da delegacia, como também fazer qualquer tipo de acordo. Para que a mulher desista da ação, é necessário que ela se retrate numa audiência especificamente designada para este fim na presença do juiz. Felizmente, apenas 2% das vítimas recorrem a esse expediente. Fui vítima de violência durante anos e um dia eu decidi dar um basta. E aí encontrei o centro de referência e lá eu encontrei as pessoas que eu precisava, porque até aí eu não tinha informação de como era a violência, que tipo de violência. E a violência que eu sofri, eu costumo sempre dizer assim, a violência física, eu não sofri, eu apanhava mesmo de verdade. Por muita insistência, eu deixei que ele ficasse dentro de casa, não como marido, mas como pai dos filhos, né? Porque ele sempre dizia que eu não se via nem como mulher, nem como nada mais. Minha autoestima eu fui resgatando e com um ano eu já estava atendendo mulheres em situação de violência, levando esse trabalho fora do meu bairro, em outros bairros, fazendo um trabalho itinerante. Eu tenho todo o apoio do Centro de Referência, tenho o apoio da DEAN de Piripiri agora, tenho o apoio de várias entidades. E hoje eu continuo fazendo trabalho, atendendo essas pessoas, principalmente mulheres do subúrbio que não têm acesso a nada, são mulheres pobres, mulheres analfabetas, mulheres que têm medo de separar do monstro que elas convivem com medo de passar fome, com medo dos filhos, como é que os filhos vão ficar. E eu tenho uma frase que eu gostaria de deixar também para essas mulheres, que mesmo que alguém venha destruir o nosso sonho, que a gente consiga reerguer e levantar tudo de novo. Porque foi só uma pedrinha que caiu e a gente foi lá e pegou, e jogou para cima novamente. Esse é um sonho que cada mulher com essa violência tem, de sair desse ciclo e de ser feliz e continuar a sua vida, mesmo que seja com homem ou sem homem, porque mulher sozinha também vive, e muito bem. Os crimes de violência doméstica contra a mulher não acontecem somente dentro de casa. Pesquisas demonstram que qualquer lugar pode ser palco para atos de desrespeito, agressões, ameaças, humilhações ou qualquer outra forma de crime. Toda mulher, independente de raça, grau de instrução ou nível social, pode ser vítima de atos de violência. Você sabe o que fazer caso venha sofrer um ato de violência doméstica? O que você faria se você fosse vítima de violência? Olha, eu daria uma queixa da pessoa, é claro, né? E assim, eu acho que todos os homens que batem nas mulheres, eles deveriam ter uma punição. O que você faria se você fosse vítima de violência? A primeira coisa, eu daria uma queixa na Delegacia das Mulheres, entendeu? Para correr atrás do que eu fui, assim, violentada, certo? Verbalmente, moralmente, tudo. Então, a primeira coisa que eu faria é dar uma queixa. E você, Neida? Também, né? A queixa, contava para todo mundo. Assim, o que é para as pessoas ficarem sabendo realmente quem era aquela pessoa, né? Porque além de ele estar comigo, mas assim, pode acontecer, ele pode ir preso, pode acontecer alguma coisa, sendo que, assim, outra mulher pode se relacionar com ele e não saber da ficha dele. Então é importante também isso, sempre falar para as outras pessoas, que a gente tem vergonha, né? De dizer que isso foi agredida, justamente. O que a senhora faria se fosse vítima de violência?
Olha, em primeiro lugar, por achar que é um absurdo tão grande uma pessoa, por ser de repente mais forte, né, ultrajar o outro, agredir o outro, né, certamente eu iria procurar algo mais forte, que seria a justiça, para denunciar. Uma mulher que é vítima de violência, ela deve procurar ajuda inicialmente com alguém da sua família ou alguma amiga e imediatamente se dirigir a uma delegacia de polícia. A delegacia de polícia do seu bairro, que fique mais próximo de onde ocorreu a violência. Se ela preferir, ela pode procurar também a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, que nós temos uma em Brotas, em Salvador, e uma outra no subúrbio ferroviário. E temos mais 14 delegacias divididas, espalhadas nas comarcas do interior. É interessante também registrar que a mulher, ela pode procurar diretamente a vara especializada de violência doméstica, onde lá tem o posto do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de contar com a equipe multidisciplinar formada por psicólogas e assistentes sociais. É importante registrar também que nós temos um trabalho da Rede de Atenção às Mulheres em Situação de Violência, com atuação mais fortemente em Salvador e na região metropolitana, onde estão ali representadas várias instituições, todas as instituições do sistema de justiça, organizações não governamentais e representações mais diversas da sociedade civil. Essa rede, ela se reúne regularmente, uma vez por mês, e é nesta reunião, nestes encontros, que muitas propostas de políticas públicas são traçadas, muitos movimentos são iniciados para cobrar a efetividade da Lei Maria da Penha e de várias outras políticas públicas em favor das mulheres. Numa pesquisa realizada pelo IBOPE e pelo Instituto Patrícia Galvão em 2006, pessoas foram perguntadas sobre o que acham que acontece quando uma mulher denuncia o seu agressor. 33% dos entrevistados afirmaram que, quando o marido descobre, ele reage e ela apanha mais. 27% afirmaram que não acontece nada com o agressor. 21% responderam que acreditam que o agressor vai preso. E 12% supõem que ele é obrigado a pagar uma multa ou a doar uma cesta básica. A falta de informação e a omissão agravam ainda mais o problema da violência contra a mulher. Se você sofre algum tipo de violência ou conhece alguém que sofra, rompa o silêncio. Ligue para o número 180 e denuncie. A paz no mundo começa em casa. Eu ia fazer 18 anos com ele. E eu cheguei a morar com ele. Mas ele sempre ciumento, né? Aquele ciúme doentio, né? Que eu não podia trabalhar, eu não podia ter amizade. Até ir na casa de minha mãe, ele me proibia de ir. Então, como eu estava cansada disso, desse sofrimento todo, eu resolvi me separar dele, né? Eu estava precisando trabalhar, precisando cuidar de minhas meninas, cuidar da minha vida. E isso tudo ele me impedia de fazer. Então, eu me separei dele. Então, essas ameaças vêm acontecendo sempre. Eu na casa de minha mãe. Aí minha mãe me incentivando, vem cá, você quer levar isso adiante? Eu disse, eu quero. Ela, então, a gente vai no Ministério Público, que resolve isso tudo. Ave Maria, eu quero viver. Aí, se eu soubesse que viver assim, do jeito que eu tô, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito isso há muito tempo. Eu agora estou livre, entendeu? Estou livre dele. Minhas filhas, Ave Maria, a gente só anda sorrindo, brincando, sem se preocupar com ele aparecendo lá na porta. Quero viver, que eu não estava vivendo. Acabo de chegar aqui na Casa de Acolhimento Provisório para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. E pelo cheiro de comida cheguei numa boa hora, não é, dona Deise? Tudo bom? Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada.
estou aqui com Dona Deise, coordenadora da Casa de Acolhimento, com as assistentes sociais Vitória e Ivanildes e com a educadora Kátia. Dona Deise, fala um pouco pra gente o que é a Casa de Acolhimento e como é o funcionamento dela. A Casa de Acolhimento é um serviço que faz parte de uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência e que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero e que estão em risco de vida. O funcionamento dela se dá com uma equipe técnica, uma equipe multidisciplinar, com psicóloga, assistente social, pedagogas, educadoras, serviço de enfermagem, plantonistas e mais o pessoal do apoio. Essas pessoas trabalham no sentido de levantar a autoestima dessas mulheres e acolhendo e acompanhando essas mulheres que chegam emocionalmente muito abaladas e precisando de um tratamento psicossocial. Então essa equipe trabalha em conjunto para a recuperação dessa mulher, para que ela seja reinserida na sociedade, reintegrada à sociedade novamente. Vitória, e qual o estado em que essas mulheres chegam aqui na Casa de Acolhimento? Normalmente essas mulheres chegam assim, de uma forma bem precária, né, debilitada física e psicologicamente diante da violência que ela vem sofrendo ao longo do tempo. E o nosso trabalho, ele não se restringe só ao acolhimento, né? Nós temos assim três etapas significativas no sentido de, primeiro, o acolher essa mulher, o segundo é o resgate, né, dessa autoestima, e o terceiro, que é justamente o encaminhamento para onde essa mulher vai, que existe uma preocupação muito forte, né, na instituição para onde essa mulher vai, que não fique exposta ao perigo, ao agressor, né, e que normalmente ela vá para o convívio familiar, onde ela tem uma segurança e que dê continuidade à sua vida social. Obrigada a vocês pela entrevista e por nos darem uma noção da importância de um serviço como esse da Casa de Acolhimento na luta contra a violência contra a mulher. As ações e as políticas públicas que buscam prevenir e coibir a violência contra a mulher ainda são insuficientes diante do número de mulheres que são agredidas a cada minuto. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista nessa luta e tem permitido resultados históricos se comparados a um passado recente de agressões e impunidades. Infelizmente, a sociedade ainda se cala diante do horror da violência doméstica. A omissão e o silêncio são hoje os maiores inimigos da mulher que é vítima de violência. A denúncia é a única arma capaz de forçar atitudes do poder público, de organizar e mobilizar mulheres na defesa dos seus direitos e de sensibilizar a sociedade para mudanças urgentes que todos nós precisamos. Se você sofre algum tipo de violência ou conhece alguém que sofra, rompa o silêncio. Ligue para o número 180 e denuncie. A paz no mundo começa em casa.